Olá, pessoal. Então, dando continuidade à série Religião e Espiritualidade, tudo é narrativa, tá? E claro que é. Nós estamos numa guerra de narrativa. Hoje, tudo é narrativa. Os fatos e as fotos não estão valendo. É uma coisa, assim, insana que a gente está vivendo. Sério mesmo. Como filósofa, como cidadã do mundo, da humanidade, eu estou de boca aberta. Você vê uma pessoa matando outra pessoa e dizer, não, ele não está matando. Você vê um grupo de pessoas ajudando e outras não, e você inverter. Aquelas pessoas não estão fazendo nada e que não estão fazendo é que estão ajudando. Quer dizer, então, nós chegamos num nível surreal, né? Mas que não é bem surreal. É no nível do absurdo. Né? Porque o surrealismo seria super real. Seria o que a IA faz. Né? A IA, quando produz suas imagens, ela produz no nível do surrealismo. É um hiperrealismo que beira o grotesco. Tá? A maior parte que eu já vi não presta como arte, não presta para nada. Quem não desenha um traço, tá? Não sabe o que a IA está fazendo, que é uma coisa absurda, não tem estética nenhuma. A estética é humana e não tecnológica. Agora, para massa. Ai, a massa. Como é que eu faço isso? Como é que eu crio uma massa? Tirando o conhecimento. Aí fica uma massa de pessoas. Quanto menos conhecimento ela tiver, quanto mais eu convencer as pessoas que não precisa do conhecimento que nos trouxe até aqui, inclusive até a tecnologia, mais eu tenho massa. Massa de moldar. Massinha de moldar. Massa de manobra. Né? Então, quando começou com essa onda, que foi no século XX, porque as pessoas querem dizer, hoje eu vejo milênios dizendo que o século XX já era, é o século passado, mas ele não sabe como ele é consequência de toda essa história da humanidade. Até mesmo o século XX foi consequência muito, né, de algumas grandes cisões do século XIX, no final do século XIX, que eu aponto, que deu uma guinada, e até hoje a gente respira um pouco aquilo, que é absurdo, mas é o que está aí. E aí, quando algumas pessoas falam assim, então, algumas pessoas têm que rasgar diploma, não se trata de rasgar diploma. Onde dizem que é ciência e não é rasgar diploma, é fazer uma reestruturação, é repensar justamente a partir do diploma. Uma coisa que eu gosto no Oriente é que, quando você está fazendo arte marcial, você vai lá passando, né? Tá lá estudando, começou, entrou no tatame, faixa azul, faixa amarela, faixa verde, estou chegando na faixa roxa, nossa, estou chegando perto de tirar o diploma, né? De faixa preta. A faixa preta é o começo. Quando você tira a sua faixa preta, é que você olha e fala assim, bom, agora eu vou começar a estudar, porque eu só tive pinceladas das técnicas e de toda aquela filosofia. Então, a faculdade é assim, e quem for honesto vai dizer isso. Foi para a faculdade, enrolou, faltou, deu desculpa, foi para o bar beber, foi fumar, foi não sei o quê, né? Teve greve, isso nas públicas, então, né? As particulares facilitando, ele pagou. Eu sei porque eu trabalhei dentro, gente. Ele pagou. Aí eu falei assim, ué, o critério é financeiro da aprovação? O pessoal não gostava do que eu falava, porque não é antiético, é escancaradamente verdadeiro. Entendeu? E aqueles que não estavam em dia, mesmo fazendo o trabalho, segura, porque senão ele se forma e não vai pagar tão cedo. Hum? Então, quando você faz uma faculdade, tem gente mais sincera e mais honesta que foi passando, né? E às vezes a pessoa está trabalhando,
já e está fazendo a faculdade, não deu tempo de ler aquela bibliografia toda. Quando ela tira o diploma, se ela for honesta, sincera com ela mesma e com a própria profissão que escolheu, que se não escolheu só para funcionário público, né? Que funcionário público faz faculdade só para ganhar um pouco mais, né? Não está nem aí, qualquer uma serve. Mas quem realmente se formou para exercer, não para de estudar. Tem que se atualizar, tem que tentar pegar o primeiro e segundo ano ali para recordar uma série de coisas. Eu conheço, né, médicos, psicólogos, veterinários, que dizem, não tive tempo, não tive isso, não vi isso. Aí, naquela época, eu estava na pública e teve greve, então a gente passou, mas não tinha feito o que tinha que fazer. Então, você começa com o diploma a ter a responsabilidade de correr atrás do seu saber, porque aí você já sabe o que estudar e o que ler, como que você vai chegar realmente na sua formação. Mas não é o que está por aí. Mas o que está por aí é massa, gente, é senso comum. E a massa está aqui na Bíblia. E a massa está na interpretação da Bíblia. A palavra pode vir hoje, Jesus, o Cristo, o Astartara, quem vocês quiserem. Se vier com uma palavra de luz mesmo, não é essa coisa de passar a mãozinha na cabeça, acabou, tá tudo bem, era só uma encenação, acabou o teatro. Não é isso. Acorda. Já é a segunda vez que eu falo acorda Brasil, acorda mundo. Eu tenho um filme, no ano 2000, é Acorda Brasil. Agora eu falo acorda humanidade. Porque a gente tem que acordar para um conteúdo, verdade, sabe? Contextualizar tudo isso. Sabe, pincelada, pincelada. Hoje não é nem mais pinceladas. Estão dando respingadas de algum conhecimento. E ainda tem esses negócios, porque o conhecimento não sei o quê, porque a biologia está errada, porque a física está errada, porque não sei mais o que está errado, tudo está errado. Quer dizer, inauguramos um mundo novo. Isso é mais velho que o mundo. Todo século novo quer, no início, inaugurar um mundo novo. E não vai resolver nada. Porque não é por aí. O saber tem uma evolução, tem um progresso, tem uma consequência. Tanto é que a gente está aqui. A gente não pode dizer que a tábula rasa tudo, porque a biologia e a química, que veio dessa evolução toda, de uma alquimia, de um conhecimento que vem desde lá da Grécia Antiga, e até anterior à Grécia, nos trouxe uma medicina, porque foi retomada depois do Renascimento, nos trouxe uma medicina que hoje ressuscita pessoas. Tem um aspecto da medicina que a gente não pode negar. Agora, se no século XIX foi confundido com mecanicismo, né, o corpo são peças de uma engrenagem mecânica e tal, é só chegar e mudar a visão. Existem médicos que já mudaram essa visão. Eu conheço médicos e médicos. Médicos que continuam sendo mecanicistas, né, vendo pedacinhos, e médicos que são holísticos. A medicina ortomolecular, a medicina mais atual, mais moderna, a medicina germânica, que vê toda a integração sistêmica, que é diferente de um organismo, que são feitos de partes, que tem um mecanismo. Veja, as palavras eram mecanismos, não era nem sistema, era aparelho reprodutor, aparelho. Aí foi mudando. Hoje a gente tem uma ideia de sistema, mas ainda assim não tem o conteúdo, né, do que é um sistema, e os sistemas, eles estão integrados fisicamente, emocionalmente, mentalmente, no mínimo. Fora a questão das heranças, da alimentação, do estresse, do clima, quer dizer, olha quantas inferências para a gente pensar a saúde do corpo. Então, esses médicos que estão indo por esse lado, que estão, né, apoiando o paciente para autocura
E uma medicina também preventiva, olha, tem que fazer exercício, olha, se alimenta melhor. Ó, vai tirando o açúcar, vai tirando isso e vai introduzindo isso. Isto é preventivo, isto é sistêmico, isto é holístico. Então, nós não podemos chegar e jogar fora todo esse conhecimento. A física, idem. E a física, ela é uma ciência, mas ela mesmo diz que daqui em diante, ela especula como a filosofia. Um físico sério fala isso. O físico teórico, ele anda junto com o questionamento ontológico. Por quê? De onde vim? Para onde vou? Quem sou eu? É uma pergunta filosófica da ontologia. Ela surgiu lá atrás, até onde a gente pode, né, catar, né, em termos de documento, Parmênides, lá na Grécia Antiga. Tá? Um pré-socrático, antes de Sócrates. Então, essa pergunta, ora respondida, ora não respondida, alguns responderam pela metade, não tem comprovação, fica nesse jogo. Então, quando eu disse que há algumas coisas aí que não podem ser consideradas ciência, é por causa disso, porque a filosofia nunca se arvorou a ser ciência. Ciência do ser, ciência da sabedoria, ciência. Não. E nem tudo tem que ser ciência. Isso é outra doença do século XIX que inaugurou verdade igual cientificismo. Isso. Então, eu digo, quando as pessoas querem comprovar cientificamente algo que é do ser, que é humano, já é incongruente isso, já é completamente louco e inconsequente. Como é que eu vou provar uma religião? Isso não tem a ver com a religião, com ciência. Se a ciência, porque é feita por um homem, tem um questionamento desse, o questionamento é do cientista e não da ciência. Isso é muito claro. O que falta, e eu apelo para as pessoas, é pensar por si mesmo, é que indagar, é perguntar, é não se acomodar. Recebi aquilo. Eu acho que todo mundo conhece um músico. Se não conhece, passa a conhecer. É um músico grego, Iane, né? O Iane, como um bom grego, ele não, a princípio ele estudava música, porque fazia parte da formação. O irmão dele estudava piano e ele estudava acordeon, né? Que aqui no sul a gente chama de gaita. E a irmã dele estudava algum outro instrumento, mas se não me engano era flauta. Eu li a biografia dele, escrita por ele. E ele até achava que o irmão dele tinha mais chance de ser, vamos dizer, o alvo das atenções, né, das garotas, porque estudava piano, e realmente, um piano, tocava piano de meia cauda e tal, um quarto de cauda, e ele tocava aquele acordeon. E aí, ele conversando com o pai dele, bom, o pai dele disse, se você quiser vou tocar piano, tudo bem, então ele mudou para piano, fizeram um sacrifício, e ele, como uma boa educação, um pai grego, disse, olha, responsabilidade que só a música, se você quer só a música para isso, né, não é profissional da música, qual é a carreira? Ele era nadador. Qual é a carreira? Você vai fazer educação física, vai ser nadador, que você vai ser. E ele gostava de história. E ele tinha pensado em fazer, a princípio, história. E aí ele começou a estudar história. Só que ele chegou um dia para o pai dele, muito sábio o pai dele, e falou assim: pai, como é que eu consigo saber o que é verdade? Eu leio um livro de história, ele fala uma coisa. Eu leio outro livro e às vezes falam outra coisa. E o pai dele disse: você vai ler um livro, 2 livros, 3 livros, vai pensar com a sua cabeça, vai procurar as evidências. E se ainda assim você não chegar a uma conclusão, leia um quarto, leia um quinto livro. Porque a verdade não será dada a você pronta num só livro ou num só discurso. A verdade será construída por você, que vai realmente perceber as evidências e as possibilidades. Por quê? Para o grego, a verdade não é dada. A verdade é alcançada, aletheia.
E por que que é alcançada? Porque se eu tenho 3, 4, 5 pontos de vista, eu tenho que procurar algo em comum ali, porque cada um viu ou vivenciou de acordo com o seu nível de consciência, com a sua vibração emocional e com o seu nível mental de conhecimento. Consciência e conhecimento fez a diferença aqui, tá. Então eu vejo vários depoimentos, eu vejo várias coisas, se eu tiver evidências, monumentos, que é fotografia, né, quadro e tal, os monumentos e não só os documentos, então eu vou construir. Agora dá trabalho. Aí você pergunta: "Então ele fez história?" Não, ele acabou desistindo, foi fazer psicologia para se autoconhecer e ter a certeza de que, ao estudar, ele não estaria se colocando de uma maneira errônea no seu estudo, e acabou sendo músico mesmo. Porque viu que talvez a expressão, da sua alma, do seu coração, do que ele pensava realmente, do que ele queria para o mundo, que era a verdade, se expressa muito melhor pela música, né. Então, isso é só um exemplo. Então aqui a gente está lendo, fazendo desconstrução de uma narrativa. Que narrativa é essa? Uma narrativa bíblica, já é uma colcha de retalho, gente. Não tem cronologia, tem repetição, cada um escreveu uma coisa, os textos são de épocas diferentes e reescritos, recopiados, censurados. Eu estava estudando o Talmud, não apenas a Torá, né, fazendo pesquisas mesmo, e a gente vê em livros, né, que estão lá fora, depois eu boto aqui a bibliografia, que você vai consultar às vezes um original numa biblioteca, num museu, e aquilo está apagado. Alguém passou uma faquinha em cima, apagou um pedaço do Talmud, ou um pedaço de uma Torá antiga. Os manuscritos evangélicos estão todos, se fosse o original, estão em pedaços. O que você tem são as cópias revistas, alteradas, modificadas. Então, é difícil encontrar luz, né, nisso. E até mesmo a história. E esse é um problema. Se esse texto representa uma classe que tem poder, eu não posso questionar nem com ciência. Hoje, esse discurso de ciência, se arqueologicamente eu comprovar que a Bíblia é uma narrativa que tem um tanto de história, mas muito de mitologia, de interpretação e de história, né, épica de um povo, né, você não vai levar a sério os Lusíadas. Ali tem um pouco de história, mas tem muito de enaltecimento, né, você pega as narrativas épicas, elas têm essa característica, você tem que descontar, mas como ela não é uma maioria que se coloca financeiramente no mundo, né, em termos de poder político financeiro, então todo mundo questiona. Questiona Lusíadas, questiona Eneida, questiona, todos esses textos épicos. Eu vou questionar Virgílio, eu vou questionar Camões, eu vou questionar essa galera, eu vou chamar tudo de literatura, de poesia, hã, animismo, né, arte, e a Bíblia não. Aí tem uns que falam que a Bíblia é histórica, aí, pum, furo. Aí como ela não é histórica, e não pode ser mitológica, porque eles disseram que mito não é arquétipo, que mito é mentira, foram eles que inventaram isso. Agora dorme com barulho desse. E que seria um mito de um povo, né, como tem o mito da Babilônia, o mito, os mitos da Grécia, o mitos do povo nórdico. Por que que não tem um mito judaico? Por que que não pode ser essa mitologia? Criação, Adão, Eva, Javé brigando, taratá, taratá, com um faraó fictício para libertar eles. Por que não? Por que tem que ser histórico?
Eles inauguraram a história? Que eu saiba, não. Eles ganharam um poder, é diferente. E ganharam através de um império que já tinha ganho um grande poder. Embora não seja essa a questão, né, esse eu falo o lado farisaico, né, que foi o fariseu que se manifestou em Roma e que criou essa igreja. Se estava preocupado com Cristo, né, eu não sei, porque o que mais tem aqui, como eu falei, é o Cristo, né, o caso é Jesus, né, que se tornou o Cristo, né, o iluminado, falando contra os fariseus o tempo todo. Ele fala assim: "Vocês", isso aqui não é nem contra fariseu, mas é um texto. "Vocês ouviram que se disse: 'Não cometa adultério'". Lá vem ele. Está em Mateus. Mateus, 5, 5:27. "Não cometas adultério. Mas eu lhes digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, sendo ela casada ou não, a ponto de sentir atração ou paixão ou uma uma coisa que afeta por ela, já cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lance-o para longe de você, porque é melhor que você perca um de seus membros do que todo o seu corpo ser lançado na geena. Muito bem. Então, veja, isso aqui é um pedacinho, tá? E eu estou falando dos fariseus, porque especificamente esse império religioso, político que a gente está vivendo é farisaico, porque é hipócrita, a hipocrisia é que está reinando, a ponto de hoje a gente chegar no auge da hipocrisia, que eu falei logo no início desse vídeo, que é, eu vejo uma foto e digo, não, não é. É você que. Não, não sou eu. Gente, está nesse nível absurdo. Então, continuando, os fariseus são desconfiados e supõem sempre o pior de todas as pessoas que não sejam eles. Claro, né? Então, os fariseus disseram: Este homem expulsa demônios, senão por Beelzebul, o principal dos demônios. Está aí eles insistindo naquela questão que eu já falei, que quando Jesus expulsa, né, um demônio, que no caso seria algo negativo, uma energia maligna que estava ali, né, no cidadão, que ele pode expulsar invocando digamos, o próprio mal, tipo assim, o mal que causou é o mal que vai tirar. Um negócio estranho. E a resposta dele é justamente se um império já é contra si mesmo, ele só vai ruir. Então, se Satanás é, es- coloca o demônio e depois expulsa em seu próprio nome, e ele faria isso, não tem sentido. Já era, já perdeu, né? É aquela coisa da pessoa é, que seria traidor, né? O duplo espião, né? Ele já traiu aqui e ali. E nisso que ele trai os dois lados, ele é considerado abominável. E ele já perdeu, ele não tem poder, ele tem que se esconder. Então, nesse caso, quando Jesus expulsou o demônio, alguns disseram, elogiaram, e por isso os fariseus ficaram bravos, né? Este deve ser o filho de Davi. E aí, eles ficavam incomodados com a fama, não só com o poder, mas a fama. Eles observavam o quê? As massas. O romano lidava com as massas, com pão e circo, sem saber. O conhecimento era para poucos. Judeus, idem. Então, quando eu tiro o saber e controlo, saber é poder.
Poder de quê? Para dominar o mundo, para dominar as pessoas? Não, gente. É poder para si. É poder de não ser enganado, é poder de poder crescer, é poder de poder ter liberdade, de encontrar um caminho para a felicidade própria, não depender de nada nem ninguém. É para isso que se alcança o poder. E ele vem com o saber. Um dos maiores males no Oriente e no Ocidente, dito por mestres no Oriente, filósofos no Ocidente, inclusive mestres, é a ignorância. E o que está se fazendo hoje? Tirando todo o saber. As escolas estão vazias, eu não estou mentindo, criatura. Estão vazias. No meu tempo já estava o processo de esvaziamento. Porque eu olhei minha caderneta e vi o que no século anterior estudaram ali. Tinha muito mais matérias. Se estudava mais horas. E eu fiz um primeiro grau e segundo, que é o ginásio, né? E o científico, que se chamava, de no mínimo 5 horas dentro da escola, né? Toda a primeira parte, que é chama hoje fundamental, 5 horas. E no científico, que era aquele propedêutico, que você vai fazer o curso técnico ou faculdade, mas você já tinha que sair com uma profissão, na época havia escola profissionalizante, né, para você já sair trabalhando, se for o caso depois de pagar a sua faculdade ou continuar estudando, e eram 5 horas, sendo que 3 dias por semana, 3 horas dentro da escola após o almoço, então se comia no bandejão da escola, né? Pago, tá? Mesmo barato e gratuito, mas assim, tipo, R$ 2, sabe? Seria uma coisa dessa. E aí você ficava de 1 até as 4, 3 vezes por semana. Então, por isso que eu estudei muito, porque a minha formação, a princípio, foi científica, e era técnico em laboratório, eu saí técnico em laboratório, eu trabalhei em laboratório, eu a princípio, eu estagiei dentro de um laboratório particular de análises clínicas. Então, era exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, coletas, separação, exames desse tipo. Então, eu fazia as horas de biologia, química e física à tarde, junto com a parte teórica da manhã. Então, muitas horas de ensino. Mas é o mínimo para um adolescente, porque ele tem que ter uma formação. E o que fizeram hoje é cruel, gente. Aí as pessoas ficam enfiando as pessoas por cota, mas na verdade eu falei, gente, se não está entrando, é porque não está dando conteúdo para aquela pessoa fazer o concurso e entrar. É simples, é uma lógica simples. Um estuda 5 horas, todos os dias, de segunda a sexta. O outro está com 4 horas, às vezes 3 horas e 40. Já, já não dá, né? Já entra depois das 7 e sai antes do meio-dia, 11h30. E tem um recreio de 30 minutos, a gente tinha de 20. E nem faz ensino médio. O ensino médio vai fazendo aos trancos e barrancos, em 2 anos, tudo pincelada. Porque eu dei aula no ensino médio desse tipo. Mas eu puxava, tentava dar mais conteúdo. Porque eu sabia que aquele aluno poderia entrar numa federal ou numa estadual por concurso mesmo, valor, merecimento. Só faltava a ele conteúdo. E a lógica é dizer que eu sou elitista por estar dando a matéria e o conteúdo, enquanto que aquele que não dá a matéria nem o conteúdo, mas empurra ele lá para a faculdade, é o bonzinho, é o que está fazendo certo. Isso não tem lógica, gente. Isso é ilógico. Entende? E é o que acontece. Aconteceu, né? Na década de 80, final de 80, né? A geração 90, meu Deus do céu, aquilo ali foi um inferno.
de 90 para cá, e agora você não retorna. Você não retorna, porque tem N pessoas com diploma vazios no país. Isso eu falo, não é de hoje. Não estou ofendendo ninguém. Cada um sabe de si, sabe do seu diploma. Agora, se pegou o diploma apenas também para passar num banco, para ter uma posição num cargo público e tal, beleza. Mas não é assim que a gente sabe, né? É, a pior coisa é você encontrar profissionais que têm uma deficiência. Então, a mesma coisa, eu estou numa religião, eu não conheço nada, não sei ler. O pastor fala lá, eu digo, ah, sim, amém, amém, aleluia, Senhor. Mas espera aí, eu li a parte errada aqui, o senhor falou isso. Não, você está errado, está enganado. Isso não é para você, você não pode ler assim. Aí tem o pessoal que estuda e que diz, não, é exegese, a hermenêutica. E, gente, são só palavras. Hoje eu vejo pessoas falar em hermenêutica e exegese sem nem saber do que se trata, nem nunca ter estudado isso. Mas fica repetindo, porque é papagaio de pastor, entendeu? Então, os fariseus são muito descuidados em suas palavras. É ou não é uma guerra de narrativa, gente? Os fariseus disseram, este homem expulsa demônios, senão por Beelzebub. De novo, né? Isso aqui eu já falei. Então, vocês falaram contra mim, um homem comum. Vocês estão perdoados. Mas tenho certeza de não falar contra o Espírito Santo. Jesus já fala em mais de um lugar isso daí, em Mateus 12. Em Lucas também está. E o que que é isso? Pergunta pro padre, pro pastor, pro sacerdote, o que que é falar contra o Espírito Santo? Por que falar contra ele não tem problema? Por isso que o pessoal pega, faz, avacalha a imagem da cruz, até porque aquilo é um ícone, né? Mas tem uma representação para quem é seguidor daquela religião. Não deveria ser permitido, porque não se pode falar das religiões de matriz africana, mas pode-se ter shows que não só falam, mas profanam e avacalham com as religiões tradicionais. É dois pesos, duas medidas aí? Agora, se você fizer brincadeira com Maomé, eu não sei se o Hezbollah vai te perdoar, ou outro líder do Islã. Hum? Quando fizeram uma brincadeira em Paris, umas charges sobre Maomé e o Islã, o que aconteceu com aqueles jornalistas que tinham tipo um pasquim? E destruíram tudo, jogaram bomba lá. Por quê? Aí eu digo, não tem liberdade, e isso nesse ponto a gente concorda, de expressão quando você ofende. Se você falar no teu grupo, beleza. Teu WhatsApp, teu grupeto. O problema é que o pessoal joga no ventilador. Então, você quer ser preconceituoso? Um problema seu. Seja escondido. Para você. É para você, realmente. Vai ter o seu grupeto. Agora, você pegar um preconceito de falar dos outros, das religiões dos outros, da maneira de viver dos outros, da comida dos outros, agora, também não venha me impor, né? Então, por exemplo, eu não gosto de inseto, né? Eu tenho uma tendência para o veganismo, não esse veganismo industrializado, não. Vegetarianismo restrito, né? Estrito, né? Que chama. Aí vem dizer assim, não, mas é que o inseto, não quero saber, como você, ok, mas as pessoas ficam achando que todo mundo tem que fazer determinada coisa. Então, eu sempre achei absurdo. Antes mesmo desse negócio de fake news, esse negócio, quando as pessoas falavam das religiões. Eu tenho uma crítica quando eu entro dentro dela e vejo o que cada religião poderia melhorar. Mas quando ela se amálgama com esse sistema, já vi que é perder tempo.
Agora, isso tem a ver com o ser humano, né? Um líder religioso, por exemplo, de um centro espírita decente, fazendo um trabalho bom, vai ser completamente diferente da maioria do que a gente vê. A mesma coisa os padres, a mesma coisa os pastores. Agora, tem gente mais honesta que fala: "É, minha filha, a igreja não viu isso, a igreja", ou, tem pastor que fala: "Pois é, irmã", né, tem um pastor que fala assim: "Pois é, irmã, tem muita coisa errada mesmo e tal, não sei o quê, mas a gente tem que pedir a luz, fazer oração", tá certo, mas ele não esconde que há coisas erradas, que há manipulações. Então esse é sincero. Agora, se ele ajuda os outros a alcançar essa sinceridade, eu não sei. Então, fariseus negligenciam suas responsabilidades familiares em nome da religião. Eu vi isso, um padre até, lá no Rio, em Copacabana, que uma vez ele brigou com todas as beatas que estavam ali o tempo todo, todas as tardes, todas as tardes, todas as tardes, e filho precisando, neto precisando, marido também sendo esquecido, porque elas estavam ali o tempo todo rezando, mas a maioria estava fofocando, mas estão dentro da igreja. Fofocar dentro da igreja é uma fofoca santa. Já fofocar no bar é uma fofoca profana. Bom, ironias à parte, vamos lá. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da sua tradição? Porque Deus disse, né? Honra teu pai e a tua mãe, mas vocês dizem qualquer que disser ao seu pai ou à sua mãe, tudo o que eu tenho que poderia te ajudar foi dado para Deus, ele não tem de honrar seu pai e sua mãe. Ele não tem como, né? E o honrar, né? Vamos interpretar aqui um pouco melhor, um pouco além do que Mateus está colocando aqui da palavra, né? Que isso aqui foi copiado, né? O que seria honrar? Né? Cuidar, sim, mas não ofender a memória de teus pais. Isso é honra. Porque ele está falando de honra, mais do que cuidado. Então, teu pai e tua mãe, né, te criaram dentro de uma honradez, ou seja, não deixaram você passar fome, te cuidaram e tal, dentro, né, do possível. A gente tem um quadro hoje muito diverso, né? Mas o esforço de cuidar, não de abandonar, não de dar, não de deixar de qualquer maneira, mas aquele que fez. Então você vai honrar a vida que recebeu fazendo melhor, estudando, se dedicando, isso é honrar. Porque o seu pai e a sua mãe não irão se envergonhar de você, você não envergonha aqueles que te geraram. Mas se você envergonha com atitudes vis, com coisas indignas, né? Então, ele fala contra isso. Mas o fariseu vai dizer que, como foi para Deus, que eu fiquei o tempo todo lá, eu matei em nome de Deus, ou eu dei todos os meus bens para Deus e não sobrou nada para meus pais, nem para minha família, tudo bem. E não é assim. E não é assim, tá? Então, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de templo, Deus não precisa de culto. Você é que precisa. Mas cultuar, ainda digo que, tá, você vai lá para você tentar fazer um contato, mas dar dinheiro, como a gente vê aí, milionariamente, bilionariamente, cobrando, saindo com helicópteros de dinheiro de uma igreja e não doar isso, nem um pingo para nada, nem ninguém, para melhorar a vida dos seus correligionários ali? Dos seus fiéis, isso é farisaico. Porque aquele dinheiro passa a ser um dinheiro santo e não um dinheiro para ser usado aqui e agora na terra para quem precisa. Que Deus é esse, né? Isso é farisaico.
E até hoje a gente tem. E como tem isso? A igreja começou com isso. Quando falou a mãe de todos, se a mãe é torta, gerou gente mais torta ainda. Infelizmente, em nome da luz. Mas se você fundar uma igreja só da luz, não vão identificar como uma igreja da luz. Vão dizer que é uma seita. Sistema, controle. Os fariseus sempre ficam facilmente ofendidos, claro. Você não pode criticar. Todo governo hipócrita, seja ele religioso ou político, ou ditatorial, né? Ele não admite crítica. Ele não cresce com a crítica. Ele é perfeito. Ele está fazendo sempre o melhor. Você não pode questionar. Nós temos um farisaísmo louco hoje, né? Graçando no mundo, principalmente no Brasil. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: Você sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram as suas palavras? E Jesus disse: Deixa-os sozinhos. Tipo, isola, não dá atenção. Só que hoje é difícil, né? Você não quer dar atenção, mas ele vem a você e amordaça você e cancela você. Não, o sistema tá terrível. Então, quando Jesus corrigiu os fariseus por ensinar as pessoas até mesmo a desonrar seus pais, né? Qualquer palavra de repreensão ou correção que Jesus passava, tipo assim, vocês estão interpretando errado. Ele não estava nem tentando questionar a lei. Vamos dizer que a lei estivesse correta, né? Ele estava respeitando. Mas veja, o que eles estavam fazendo em nome da lei estava completamente absurdo. Além de não fazer, às vezes não estava deturpando. E é isto que ele estava fazendo ali, naquele momento. E, claro, ele fez muito mais, que foi escondido e tal. E aí, isso aí a gente vai trazer em outros lugares, né? Cursos de outros lugares. É, uma das lições que a gente aprende no jardim de infância é, é você não ficar ofendido, né? Como assim você não pode ficar ofendido? Você não fica ofendido quando você é corrigido, quando você sabe que você está errado e que você está sendo chamado a atenção para melhorar. Então, isso é básico. Filosofia, isso é básico, isso é estoicismo. Se alguém diz que eu estou fazendo algo ruim, eu olho para a minha vida e vejo que está, eu não tenho por que ter ofensa. Agora, e se eu não estiver? Não veste a carapuça? Ninguém se defende de algo que realmente não fez. A pessoa está enganada. Você pode falar, ó, está enganado, não sou eu e tal. Olha aí, mas ofensa de sair brigando e multar, cancelar, né, prender, aí é agressão, né? Esse deixa-os sozinho, né? O que que é isso? É não tentar convencer. É não ir atrás e ficar, mas você está errado, mas você está errado, mas não é isso, que é o que se faz hoje, porque você acaba querendo trazer e modificar ele, né, o fariseu ou aquele que está fazendo uma coisa errada. E é inócuo isso, é completamente irrelevante, você não vai conseguir, porque ele já tem uma intenção. Ele está com o poder dentro de uma estrutura de pensamento. Tem que reconhecer onde tem o poder também. O poder do mundo. O dai a César o que é de César, reconheceu o poder no mundo. Então, quando você reconhece que aquilo está instituído como poder no mundo, silêncio e segue teu rumo. Procura a tua turma. Mas não precisa ficar ofendido, sabe? Isso não é bullying. É que você se expõe. Então, não se exponha assim. Deixa eu ver o
que mais que eu posso trazer para vocês hoje? Eu tenho várias anotações aqui. Ah, esse aqui é muito interessante. Ah, fariseus não conseguem apreciar louvor alto em público. Quando os principais sacerdotes e escribas viram as crianças gritando, Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados. Veja, não é uma questão somente de, de um louvor qualquer. É que não poderia fazer publicamente honra a quem eles estavam criticando. Então, você tem, vamos dizer, partido A e partido B. No momento, o partido A alcança o poder. Mas o partido B ficaria em stand-by e tem o seu líder, né? Cada um tem o seu líder. Se você enaltece ou faz alguma homenagem ao líder do partido B, o partido A vem ali, isso é fariseu. Não, não pode. Não pode, esquece ele. Nós é que merecemos aqui, eu que estou no poder, você tem que me cultuar. É isso. O partido A quer ser cultuado, quer ser adorado, quer ser endeusado, né? Qualquer semelhança com a nossa realidade é mera coincidência. Então, eles ficavam perturbados quando as pessoas levantavam a voz para louvar a Deus, só que esta referência não era feita a eles dentro do sinédrio, lá da sinagoga. Era feita a alguém que eles estavam considerando como um subversivo, um marginal, um questionador do poder, né? Então, e para terminar, isso está esse primeiro que eu falei, da indignação dos fariseus, está em Mateus 21:15. Agora eu quero deixar tudo muito comprovado, para não dizer, mas você está falando isso, de onde você está tirando? Claro, tem muita coisa minha, do meu saber e tal, né? Dos meus estudos, mas eu vou colocar a bibliografia tanto quanto possível. Mas todos esses textos estão na Bíblia, todo mundo tem Bíblia, é só ir lá procurar. E eu estou dando a referência de Mateus, porque Mateus é referência para Marcos e Lucas, tá? Pelo menos está na frente, né? Agora, se foi de Marcos e depois Mateus entrou na frente porque tem mais fatos contados, anedotas mesmo, isso aqui são anedotas diárias, né? Não são nem fatos históricos mesmo, propriamente dito, né? Porque imagina contar 3 anos de feito, muito mais, né? Porque isso eliminando o, o nascimento, o bar mitzvah dele, e aí ele some, né, e só aparece aos 30, então tem tudo isso, né, então esses evangelhos é bem pouquinho, né, e eles são um eco, né, parece o que a gente tem hoje, né, das mídias, né, Mateus falou, aí saiu Marcos, Lucas, não sei mais quem, tudo falando, né, mas só podia ter 4, né, e aí eles colocaram João, porque João não era aqueles 4 animais que tem, que representam, né? O João era o homem. É o único que tem um discurso poético diferente, né? E não está preocupado com essas coisinhas. Mas os fariseus têm conhecimento sem obediência. Jesus disse: os fariseus têm se sentado na cadeira de Moisés. Assim eles o dizem. Portanto, tudo o que eles disseram a vocês, façam e observem, mas não façam de acordo com suas obras, porque eles dizem e não fazem. Ou então é o faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mateus 23, versículo 2 e 3. Então, quando ele diz que eles estão falando, né? Faça isso, né? Colocando a lei, né? Esfregando na cara o Código Civil ali, e penal, né? O Código de Hammurabi copiado lá, né? Colocando, esfregando na cara, não necessariamente eles estão fazendo, tá? Então, assim, não olha para os meus atos, mas para a observância da lei, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Tatã, taratã, não.
Tem outras referências, mas não vou colocar agora, né? Isso aqui é um pequeno estudo que eu fiz há muito tempo, quando eu fiz estudo sobre a história do cristianismo na faculdade de Filosofia e História, lá do IFIX. Eu gostava de assistir umas matérias extras, e aí eu me diverti fazendo alguma coisa sobre os fariseus, né? É um pequeno trabalho, uma monografia, porque eu já tinha essa questão, né, com a hipocrisia, com o farisaísmo, eu via isso na escola, dentro de casa, né, aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né, o padre fala isso, o pai fala isso, a mãe fala isso, a tia fala isso, aí você fala, gente, como é que você seguir, né, uma educação, por exemplo, se o exemplo não está sendo dado, né, então é muita loucura, e em função disso, eu fui ver o quanto que isso realmente estava ali dentro, porque para mim não era para estar, a princípio, né? A minha leitura, né, no início, assim, você é nova, aí você fala, não, a Bíblia é um livro religioso. Só que não, depois você vai estudar, 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 e vai ver que não é. Vai estudar hermenêutica de verdade, e vai estudar a história do cristianismo, aí você começa a ver tudo que não te disseram, que o catecismo que não te falaram, que tudo é muito medieval. Eu acho que a gente ainda continua na Idade Média, estruturalmente, sentimentalmente, embora com tecnologia, carro, avião, foguete, bomba atômica, Neurolink, Starlink, internet, mas é medieval. A gente não cresceu, estão fazendo as mesmas coisas. É só, como eu digo, estuda a história e você vai ver, tá? Tá, a perseguição, a caça às bruxas. O que que é caça às bruxas? Caça às bruxas é todo aquele que faz algo que eu não quero que faça e que dá certo. Ela foi chamada de bruxa, mas não necessariamente é uma bruxa. Bruxa é um pejorativo, pagão é um pejorativo, ímpio é um pejorativo, herege é um pejorativo. Não tinha o conteúdo que a maior parte das pessoas acham que tem. Herege é aquele que professa uma doutrina diferente. O que isso tem de mal? É diferente. Não é aquele que professa o mal. Nem pagão é aquele que professa o mal. É aquele que adora um Deus que não é aquele único que foi escolhido naquele local. Hoje o paganismo é quase um satanismo. E aí dá margem para criar esse tipo de coisa, que eu acho bobo. E o dia que um ser humano estiver diante, né, se houver um líder do mal, ele engole. Porque o objetivo do mal só é um, ou seja, nenhum. Destruição. Ele é ausência. Agora, o ser humano se identifica e cria coisas, objetos, seres, e se identifica, então ele faz o mal. Ele faz uma coisa ruim, violenta, que violenta ele, que violenta o outro, que violenta toda a natureza, violenta tudo. Mas é o ser humano fazendo, escolhendo um lado sombrio, né? Não está lá escrito? Você sabe que o bem e o mal está dentro de você. Você comeu esse fruto, né? O comer o fruto lá no início, que eu li a humanidade, feita de barro, né? Soprada, e com o bem e o mal dentro. Por isto, não pode ser eterno. Não pode, né, ir na outra árvore que foi defendida por causa disso. Imagina um ser desse que um dia faz o bem, outro dia faz o mal e acaba fazendo só o mal a si, aos outros, a um monte de gente, à sociedade. Imagina isso eterno, com a vida eterna. Não, então morra, né? É isso que ele falou. O anjo morre e nasce de novo. Morre e nasce de novo. É isso. Então ele ficou finito. O que não era, claro, porque para ter isto como um freio, é porque aquele primeiro Gênesis não tinha. Então, veja, dois Gênesis, dois momentos da humanidade.
Então, quem diz que não acredita em Atlântida, né, uma raça anterior, não é raça, né, uma humanidade, um momento da humanidade anterior, uma era, vamos dizer assim, né, vamos evocar eras, quem diz que não acredita é tolo, porque na própria os textos, não é só a Bíblia, o mito da criação dos babilônicos, dos caldeus, das sumérias, tabuinhas, vão te dizer isso. Havia um estado X, esse estado X foi alterado, e aí, tanto é que tem um dilúvio, né? O dilúvio eu já trouxe aqui em aula, o dilúvio, desde a China, né? Tem histórias de dilúvio, China antiga, Índia, e veio para cá também, através da Pérsia, da Babilônia, essas histórias do dilúvio. Ou seja, deve ter acontecido um cataclismo que acabou com um monte de coisa. Agora, se por motivo só geológico, geográfico da Terra, ou se mais coisa tinha, é fato que uma parte sumiu, desapareceu uma era. E começamos de novo, né? Isso é espiritualidade. Mas eu vou deixar para que cada um procure por si, fazer essa pergunta e tentar responder isso. Em mentorias eu posso, né, dizer mais, mas para todos, pelo menos, olhem a história e vejam no que vocês estão acreditando. E isto impacta no comportamento de cada um. Por que que eu desconstruo algumas coisas? Porque a pessoa fica infeliz e não sabe por quê. A pessoa acha que está pagando o karma e não sabe por quê. A pessoa diz que o Deus castiga e isso é uma loucura. Porque isto é uma insanidade. Você vai me desculpar. A única raça de gente que diz que o Deus criador de todo o universo blá, 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 castiga são as três religiões monoteístas. Em nenhum lugar você vai encontrar isso, porque é insano, é incongruente. É aquilo que o Cristo falou, que está aqui, que Satanás não pode ir contra Satanás. Então, como é que o Deus pode ir contra o Deus? Então, se Deus castiga e depois vai mandar o, a salvação, isso é oxímoro filosófico. Ele pune e ele salva. Que isso? Esse Deus nem sabe de que lado está, né? Então, não existe isso, tá? Então, Deus não castiga. Deus, se ele cria, se ele manifesta, se ele é luz, ele é isso. Ele não é isso e sombra ao mesmo tempo, como alguns querem dizer. Ah, mas ele é luz e sombra. Não, ele não é luz e sombra. Luz e sombra é o ser humano, tá? É imperfeito, que tem a matéria, que está encarnado, que não conhece nada, que olha por dentro de uma caixinha, né? Eu tenho aqui, ó, o ego é isso aqui. Eu não vejo mais nada aqui em volta. Eu tenho uma visão de um buraco de fechadura, e dali eu olho e acho que sei tudo, porque a visão que eu tenho, para mim, o todo é isso. Quando as pessoas falam tudo, todo, eu tenho arrepios. Teoria de tudo. Eu tenho assim, meu Deus do céu, que tudo é esse. Tudo é muito maior do que a cabeça de quem inventou a teoria de tudo. Mas assim, bilionésio, bota número aí, de vezes maior que de alguém que fala assim, minha teoria de tudo. Ai, meu Deus. Bom, a sua teoria para o seu tudo, o seu universo egóico. Hum? Aí ali, você olhou para o seu castelinho e falou, vou fazer a minha teoria de tudo desse meu castelinho. Porque, poxa, se arvorar, a cabeça buga, sabia? Passando de certo nível, buga. Dissolve. Você, eu já falei, pensa numa coisa que você nunca conheceu. Formula. Você vai para outra galáxia.
É uma civilização diferente. Se houver civilização, acho que nenhum nome existe, alguma coisa. O que que é? Você consegue descrever? Por que que tem que ser igual? Então, se é igual, é variações do mesmo tema. Será? Então, tem que pensar, questionar saudavelmente para buscar uma resposta, uma dúvida saudável. Esta é verdadeira dúvida de quem quer saber, e não de quem questiona por questionar. Hum? Então, em tudo é narrativa, continuamos com a narrativa, crenças são narrativas, as nossas conversas são narrativas para ver se a gente chega em algum lugar. Mas eu continuo afirmando que o caminho da espiritualidade prática é o silêncio. Busca no silêncio. Silencia toda essa narrativa e no silêncio procura ouvir esse silêncio, que vai dizer algo para você diferente, ok? Então até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.